Boa noite. O Ministério da Educação reprovou cerca de 700 cursos de ensino superior no Brasil, inclusive de universidades tradicionais. Essas faculdades estão proibidas de aumentar o número de vagas neste ano, até que uma nova avaliação confirme se tomaram as medidas necessárias para melhorar os cursos. O Brasilianas.org desta segunda-feira discute a qualidade do ensino superior no país. Para esse debate, convidamos Carlos Vogt, reitor da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Pedro Chatarevian, que é doutor em Economia pela Universidade de Sorbonne e professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp, e do nosso estúdio em Brasília, Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação. E também contamos com a colaboração do repórter Marcelo Zanini. Lembrando que o programa de hoje já foi gravado e as perguntas selecionadas em nosso site brasilianas.org. Antes de começar o debate, vamos rever a reportagem de Lucas Rodrigues, apresentada no telejornal Repórter Brasil, do dia 8 de janeiro, quando o Ministério da Educação divulgou a lista com as escolas que tiveram avaliação ruim. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Na lista, 4 universidades federais, 5 universidades particulares, 5 institutos federais e 7 centros universitários que perderam autonomia para criar vagas, pois não tiveram nota acima de 2 na avaliação do MEC, que vai até 5 pontos. Na lista estão cursos da PUC e Mackenzie e das federais de Rondônia, Tocantins, Recôncavo da Bahia e da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Na nota do MEC, o conceito preliminar de curso, o desempenho dos estudantes representa 55% do total, a infraestrutura 15% e o corpo docente 30%. A quantidade de mestres significa 15%. Tanto a dedicação integral quanto o número de doutores valem 7,5%. Em dezembro, o MEC divulgou outra lista de 207 cursos superiores que tiveram vestibulares cancelados por não alcançar nota satisfatória. Ao todo, quase 39 mil vagas estarão suspensas. 88 destes cursos não poderão ter vestibular em 2013 e 112 ainda podem manter o exame, mas sem ampliar vagas. O MEC cobra mudanças das instituições de ensino. Elas terão que firmar um protocolo de compromisso com o Ministério, apresentar planos de melhoria e cumprir exigências em até 60 dias, como a contratação de professores. Também terão que reformar bibliotecas e laboratórios num prazo de 180 dias. Vender hora-aula não é vender sabonete. Você está formando um jovem, você está formando um profissional e o Brasil quer mais qualidade e o MEC vai exigir. Para este professor dono de um cursinho pré-vestibular em Brasília, as medidas são necessárias para ter qualidade diante da grande expansão da educação superior no país. As universidades precisam aprender que estão sendo cobradas não só pelo consumidor, que é o seu aluno, como o dono, que é o governo. Quem vai prestar vestibular também está de olho na qualidade do ensino. A gente está estudando há muito tempo, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque é a carreira profissional da gente. Esse fechamento tem que ser feito, mas tem que ser feito com o objetivo de melhora, não apenas fechar por fechar. Bom, essas avaliações, elas, em geral, o que se espera de um curso universitário é a formação do profissional, uma parte de pesquisa e preparação, inclusive, do profissional para a vida também. Eu queria ver primeiro com o Luiz Cláudio Costa, de que maneira que tem avançado esses sistemas de avaliação, Luiz Cláudio, e de que maneira que essas informações entram agora no planejamento do Ministério da Educação? Boa noite, Nassif. Olha, tem avançado bastante, né? O Brasil, desde a Lei dos Sinais, onde ele estabeleceu que a expansão do ensino superior brasileiro, a democratização tão necessária desse ensino superior brasileiro, deveria vir com a moldura da avaliação. Então, a Lei dos Sinais, ela estabelece que nós temos que avaliar instituições, cursos e o estudante. Então, isso é feito de diversas formas, pelo ENAD e também com as visitas in loco. Essa avaliação, primeiro, ela estabelece o que o Brasil deseja para suas instituições de ensino superior, dá o padrão de qualidade que nós, como sociedade, almejamos. E o ministro tem sido claro nisso, o governo, nós não abrimos mão desse padrão de qualidade que nós buscamos. Ao mesmo tempo que ela é uma orientadora e norteadora
e indutora de uma melhoria de qualidade. Esse é o objetivo da avaliação. Então, nós estamos a cada ano, a cada momento, sempre avaliando e reavaliando os nossos indicadores, que têm se aprimorado muito ao longo do tempo, mas esses indicadores, então, aplicados, nós temos os índices que nos dão tanto a qualidade do curso, a qualidade da instituição e a avaliação do estudante, do egresso, para que sejam tomadas as medidas de políticas públicas, de indução de melhoria e também de regulação e supervisão. Mas o que se percebe é que desde a aplicação da Lei dos Sinais, nós temos um deslocamento muito positivo dos indicadores de qualidade, ou seja, as instituições públicas e privadas desse país estão respondendo a esses indicadores, melhorando a qualidade do nosso ensino, que é muito bom. Bom, o Carlos Vogt, além da experiência como ex-reitor da Unicamp, da Universidade Virtual, também tem uma participação na FAPESP. Você acha que o exame, do jeito que é feito hoje, por si é capaz de avaliar de uma forma abrangente o aluno ou tem que estabelecer outros indicadores também, Vogt? Bom, Nassif, eu acho que o sistema de avaliação do ensino superior no país hoje está bastante, digamos, diversificado nas suas formas e atua de maneira bastante integrada, considerando diferentes aspectos deste processo de avaliação. Desde a avaliação propriamente institucional, o ENAD, avaliação do desempenho dos alunos, o Enem, formas de avaliação que foram integradas, internacionais também, que estão focadas sobre determinadas disciplinas, como é o caso do PISA. Então, você tem um sistema, além dos sistemas de avaliação dos estados, o São Paulo tem sistemas de avaliação também, que dão uma medida interessante que entra, digamos assim, dentro de uma cultura de avaliação que no Brasil foi consagrada através da CAPES no que diz respeito à pós-graduação. Portanto, neste caso, há uma tradição. Essa, digamos, diversificação de avaliação de diferentes objetos institucionais e assim por diante, permitem você ter uma visão bastante interessante do processo. Claro que isso como eu digo, dentro de todos os processos democráticos, significa sofisticar os problemas, não é? Quer dizer, não é que vai resolver de uma vez, mas você vai tendo níveis de sofisticação e a esses níveis de sofisticação é que é preciso responder em cada uma das etapas. Mas considero que o processo é um processo bastante enriquecido nesse sentido. Pedro, como é que você vê esse conjunto de sistemas de avaliação e o que tem para se avançar aí? Veja, eu costumo avaliar, né? A gente está, nesse momento, fechando, inclusive, por encomenda do INEP, uma pesquisa sobre a relação entre educação superior e desenvolvimento no Brasil, para exatamente tirar daí, né, orientações de políticas públicas. Eu costumo dizer que o que a gente está vivendo no Brasil nesse momento é uma verdadeira revolução na educação superior, né? É um avanço que, certamente do ponto de vista quantitativo, a gente não pode negar que está acontecendo. A gente vem se aproximando dos países mais desenvolvidos, né? Uma série de quesitos. Agora, é verdade que temos que, agora, chega o momento, né, de olhar com mais cuidado para a questão da qualidade desse processo. Avançou-se muito quantitativamente, a gente vem se aproximando dos países mais avançados em relação, por exemplo, à proporção de alunos cursando o ensino superior, a gente está beirando 30%, pouco mais, numa faixa dos 18 a 24 anos. Para se ter uma ideia, nos países mais avançados, essa proporção é de 60%, 70%. Às vezes, Coreia do Sul é uma aberração, 100% dos alunos do ensino superior. E claro que para a gente atingir a qualidade também no serviço prestado, é preciso olhar um pouco para a experiência dos países mais avançados. Acho que está faltando um pouco isso na nossa dinâmica em que a gente está nesse momento. E o que os países mais avançados têm para nos ensinar? Em primeiro lugar, e é uma diferença importante em relação ao nosso modelo, e o Brasil se destaca, eu diria,
é um modelo um pouco sui generis nesse sentido. O nosso modelo é dominado por instituições privadas, né, de ensino superior e orientadas pelo lucro, com ânimo de lucro, né? Isso pode até acontecer em outros países como a Holanda, onde a maior parte das instituições de ensino superior são privadas também, porém não com ânimo de lucro. Quer dizer, essa modalidade, né, que predomina no nosso modelo torna mais difícil, eu diria, né, a regulação por parte do Estado, que vem sendo feito. Houve avanços importantes, né, quer dizer, a gente acabou de escutar duas avaliações a esse respeito. Eu estou plenamente de acordo que os avanços são importantes. Já estão esse novo sistema de avaliação, que eu chamo de regulação, né, do Sistema Nacional de Educação Superior, está surtindo efeito, né, essas novas normatizações, para tentar regular um pouco também o setor privado, que antes tinha muito pouca regulação. Eu tenho uma dúvida aí, daí eu volto para o Luiz Cláudio, lá em Brasília. Luiz Cláudio, o objeto final de todo o processo de ensino, o produto final é o aluno, é o que acontece com o aluno. E o aluno não é apenas quando se forma, mas depois que se forma também. Tem alguma forma de avaliação para pegar o aluno já formado, depois de alguns anos, para tentar ver o que é o resultado final? Se determinada faculdade colocou mais alunos no mercado de trabalho, ou mais alunos pesquisando, ou mais... Tem esse tipo de avaliação ou se pretende chegar lá? Pretende sim, Nassif, e muito bem observado por você, porque quando nós estamos construindo esse projeto de nação, não é, que essas mudanças que estamos fazendo, não é só até você ter o seu egresso, você precisa acompanhá-lo e verificar a sua vida profissional. Nós estamos agora completamente aptos a fazer isso, principalmente com o censo da educação superior, porque hoje nós sabemos, por CPF, nós sabemos aonde está cada estudante do nosso país, cada professor. Nós temos todas essas informações que são muito importantes. Nós temos um dos censos da educação superior dos mais avançados do mundo. E agora nós estamos acompanhando isso, nós estamos começando a incluir um indicador, que evidentemente não vai servir ainda para avaliação, mas esse indicador que nós vamos estar monitorando, temos conversado isso com as nossas instituições públicas e privadas, para que nós façamos um acompanhamento desse egresso. É por isso que nós temos parceiros como a Unifesp, que aí está, e outras instituições, já nos auxiliando a verificar o que acontece com o egresso. Mas, sem dúvida, esse é um indicador muito importante que diversos países usam e nós também vamos utilizar. Hoje, nós observamos no ENAD o ingressante e o concluinte, e nós verificamos o que ele ganhou de conteúdo específico e o que ele ganhou de conhecimento geral, de cidadania durante aquele curso. É muito importante, porque, como você disse, no final das contas, nós queremos saber a evolução do estudante. Mas é preciso ainda ter um outro patamar, e nós estamos trabalhando nisso para que o INEP tenha essas informações sistematizadas para que elas entrem também no nosso ciclo de avaliação. Tá, filho. Bom, o jornalista Marcelo Zanini tem uma questão enviada por um telespectador internauta. Lembrando que o programa é gravado e, portanto, as perguntas já foram selecionadas do site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o Luiz Botelho, ele não disse de onde é, mas ele mandou uma questão que é a seguinte. É físico. Físico. Leitor, quanto mais lá do blog. Por que existem os cursos básicos universitários de duração mínima de 2 anos? Por que não se inicia logo o curso universitário com matérias profissionalizantes sem essa distinção de curso básico ou profissional? Ele acha que o modelo americano seria muito mais útil, 3 ou 4 anos de bacharelado profissional e depois um curso de pós ou especialização. Aliás, eu vou aproveitar para fazer uma provocação aqui para o Vogue, para o pessoal. Eu publiquei no blog outro dia um estudo do Vanderlei Guilherme dos Santos, o grande Vanderlei Guilherme dos Santos, que em 74 ele propunha um sistema em que o aprendizado, em vez de ficar restrito à parte etária do aluno, grupos homogêneos e tudo, cada qual teria o seu ritmo. E ele dizia o seguinte, um engenheiro eletricista ele precisa de 2 anos para ser engenheiro eletricista. Se você quer formar o eletricista, por que ele precisaria fazer 4 anos para completar o curso com todas as outras matérias? O que você acha dessa flexibilização aí do ensino que o Luiz Botelho aqui também enfatiza? Bom, essa questão tem vários aspectos e acho que é um dos desafios importantes aqui da nossa aventura na formação profissional no Brasil. E até acho que uma das questões que tem a ver com os
sistemas de avaliação, etc., tem a ver com esta pergunta que é o seguinte: nós estamos formando quem para quê? Isto é, que é a questão profissional. Ó. E eu penso que, em primeiro lugar, é preciso, em nível superior, que nós, no Brasil, adotemos efetivamente uma política de formação básica dos nossos estudantes. Por quê? Porque nós carregamos uma deficiência histórica na formação, no processo educacional, e isto tem um reflexo fantástico depois naquelas disciplinas que serão a chave para que o estudante consiga efetivamente cumprir com sucesso a sua formação, seja em que campo for. Português, uma língua estrangeira de grande comunicação, hoje informática, computação, matemática. Ó. Quer dizer, isto é chave dentro desse processo, que é onde, em todas as avaliações que nós conhecemos e temos acompanhado, ainda a gente tem, ó, embora você tenha índices de melhora, você ainda mostra aí sérios problemas no que diz respeito ao desempenho dos nossos estudantes em português, em matemática e assim por diante. Então, a questão da formação básica é uma questão que foi enfrentada, é enfrentada e tem sido enfrentada em todos os países desenvolvidos. Independentemente de reforçar o segundo ciclo. Independente de reforçar. Isso nos países setentrionais da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. O sistema, por exemplo, de colleges tem, entre outras várias funções, essa função do que eles chamam de remedial education, de fato, resolver problemas crônicos no processo de informação para que o estudante consiga, se for dar sequência à sua educação superior, ele consiga desempenho razoável e importante aí. Penso, portanto, que, além disso, o sistema de colleges responde a uma outra questão e a um outro desafio, que é a formação superior curta, de curta duração, 2 anos, em alguns países 3 anos, para uma formação tecnológica, permitindo que você tenha um profissional posto no mercado, e tirando a pressão, essa pressão constante sobre as universidades, que ficam oferecendo cursos, e com a taxa de evasão lá em cima, e sem capacidade de formação do profissional adequado. Então, eu acho que o sistema de formação básica, ele é chave nesse processo. Os colleges podem fazer isso, as graduações com o ciclo básico, com aquilo que especialistas. Você tenha aquele núcleo, né, de disciplinas formadoras. Isso independentemente dos cursos? Independentemente dos cursos. Acho que isto é um modelo que nós tentamos. Algumas universidades federais retomaram esse modelo, não é? Vocês, inclusive, lá na Unifesp, né? A ABC, sobretudo. Não é? Há uma proposta interessante desse ponto de vista na nova Universidade do Sul da Bahia, lá que o Naomar está tocando. Não é? Enfim, há aí iniciativas nesse sentido. Mas penso que essa questão, não é, da formação básica é fundamental, em nível superior, eu digo, independentemente das medidas do ensino médio, que isso é uma outra história. Bom, vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já.
voltamos com brasilianas.org sobre a qualidade do ensino superior do país. Contamos hoje com a participação de Carlos Vogt, reitor da Univesp, o Pedro Chadarevian, professor da Unifesp, e do nosso estúdio em Brasília, Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação. No bloco anterior, o Vogt colocou essa questão aí de mudança curricular para definir aí uma base nos 2 primeiros anos, e hoje há uma discussão ampla aí sobre a mudança na própria pedagogia mesmo, trocando, digamos, os cursos padronizados aí para os alunos por outras formas de aprendizado aí que levam em conta a evolução de cada aluno em cada matéria. Eu pergunto para o Luiz Cláudio Costa, o que o MEC e o sistema educacional, em geral, têm discutido sobre essa questão do currículo? Olha, nós temos ampliado muito as nossas discussões, principalmente falando um pouco, que eu foi muito feliz ao colocar a questão do ensino médio, né, que nós temos que fazer esse link ensino médio e ensino superior. Nós estamos fazendo uma grande discussão no ensino médio com os nossos dirigentes estaduais, os nossos secretários estaduais de educação, com o Conselho Nacional de Educação, para verificar as mudanças possíveis de serem feitas no ensino médio, no que se refere principalmente a nós atuarmos não por disciplinas isoladas, mas por área de conhecimento, mais ou menos como nós fazemos no Enem, sem prejuízo a nenhuma disciplina, mas é uma visão sistêmica. Então, isso está em análise. Evidentemente que isso também chega ao ensino superior, como também já foi colocado, com os chamados bacharelados institucionais, onde você tem uma visão geral e depois de 2 anos, 2 anos e meio, você faz a opção do curso que deseja. Eu acho que, evidentemente, essas evoluções curriculares têm que ser analisadas, são analisadas. O Brasil está dando esses passos. Claro que tem que ser passos muito seguros, porque nós temos também o currículo mínimo, que é definido por algumas categorias profissionais, mas eu acho que nós temos muito que avançar na visão curricular, tanto do ensino médio, que eu acho que é o nosso grande desafio, como também no ensino superior. Bom, a gente tem um fato novo aí, que é uma realidade nova, que é a questão da educação à distância. Como que funciona essa universidade virtual, Vogt, e de que maneira que o ensino à distância deve mudar aí as concepções tradicionais de ensino? Bom, eu começo pelo fim da sua pergunta, Nassif. Hoje, e o Pedro mencionou que o ensino está vivendo um momento de grande transformação no mundo todo, e certamente isto deverá ocorrer aqui no Brasil também. E creio que essa transformação se dá exatamente sob o impacto das novas tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Isto é, possibilitando não só propriamente educação à distância, mas o uso intensivo dessas tecnologias para a formatação das aulas, dos cursos e, consequentemente, a ampliação da capacidade de atingir populações cada vez menos próximas do ponto de vista geográfico, mas integradas do ponto de vista das consequências que esse processo pode ter. Só para referir uma coisa que eu acho importante nesse processo, é que a questão da educação à distância nos Estados Unidos, que teve um grande sucesso e depois foi objeto de bastante questionamentos, acabou no último, agora, no início do segundo decênio aí do século XXI, com a história dos MOOCs, né, o Massive Open Online Courses, e a criação, inclusive, de grandes empresas a partir de experiências levadas a efeito por professores, né, nas suas aulas, acabou tendo um impacto enorme com a criação de disponibilização de plataformas de acesso livre, como é o caso lá do EDX, de Harvard e do MIT, e com um aspecto interessante nesse processo todo, é que no sistema de colleges, a educação à distância teve e tem tido um papel chave também no processo de oferta dos cursos dentro dos objetivos próprios dos colleges. Bom, a Univesp,
a universidade virtual, não é? Da qual não tem reitor, tem um presidente, né? Então, eu sou um presidente porque é uma fundação. Ela um pouco leva em conta as experiências que vêm sendo feitas aqui no Brasil, experiências na América Latina e, sobretudo, experiências em países da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos. E a proposta é que a universidade funcione oferecendo cursos semipresenciais, isto é, cursos, portanto, em que as classes propriamente são virtuais, o ambiente de aprendizagem é virtual e você tem um conjunto de atividades que são monitoradas ou mediadas com tutores e assim por diante, nos polos distribuídos pelo Estado de São Paulo. É uma experiência que a gente vem desenvolvendo já desde 2008, na forma de programa, em cursos cooperados com a USP, com a Unesp, com a Unicamp, e que agora, com a criação da nova universidade, permitirá que nós também ofereçamos cursos autonomamente, além desses cursos em parceria. São cursos de graduação, são cursos de pós-graduação e são cursos, espero, que a gente consiga avançar nesse sentido, com a graduação ou a formação de curta duração, 2 anos, na forma exatamente dos colleges, que é o que nós estamos chamando aí na proposta, que tem a ver com a questão das metas sociais e socioétnicas, não é? Que são os cursos do nosso Instituto Comunitário de Ensino Superior. Tá. Eu queria ver com o Pedro um pouquinho essa questão da experiência internacional. Porque hoje em dia, você tem aquele aprendizado, que você, em office, como se diz lá, você aprender para resolver problemas imediatos, ou trazer problemas para, a partir daí, você ter o aprendizado. Eu particularmente, na minha vida, a matemática financeira, eu aprendi sem necessidade de escola, mas tendo que resolver problema imediato. O que se fala na engenharia, por exemplo, é que você tem uma visão academicista, mas pouco voltada para problemas imediatos. Quando você compara com outros modelos de universidade, o que o Brasil tem que avançar para acelerar a aprendizagem? Veja, nos estudos que eu tenho feito agora recentemente, de fato, né, o Brasil eleva muito rapidamente a proporção de alunos no ensino superior, e esse contingente chega no mercado de trabalho e se beneficia de uma condição particular da nossa economia agora, que é de pleno emprego, praticamente. Desemprego de por exemplo, uma pessoa que sai do ensino superior, termina o ensino superior hoje, é de 2%. É condição de pleno emprego, né? Quer dizer, na condição atual do mercado de trabalho, não existe grande dificuldade das pessoas se incorporar. Porém, ao longo da trajetória no mercado de trabalho, essa alta qualificação desse trabalhador não necessariamente se transmite em grandes ganhos de produtividade para as empresas. Quer dizer, tem uma perda aí, né, de um produto potencial que pode ser gerado nesse processo. Então, alguns autores, quer dizer, procuram atribuir exatamente ao processo de formação. Né? É possível que um olhar com mais atenção para a formação no Brasil em relação aos países centrais, pode ser que nos dê pistas a respeito disso. Né? Por exemplo, a China consegue, né, com uma proporção muito menor de alunos no ensino superior, um crescimento muito maior do que o do Brasil, para citar um exemplo. Né? Outros países em desenvolvimento, como o Irã, por exemplo, também têm avançado, inclusive no programa espacial, coisa que o Brasil ficou muito para trás, certamente porque houve reformas, né, na formação no ensino superior. Eu acho que passa, sim, por uma reforma nesse sentido, mas alguns passos importantes estão sendo dados. A gente tem que ver também um ponto positivo que eu gosto de destacar, porque a qualidade está associada com diversidade. Né? Aqui está se falando de universidade à distância. Né? Eu participei de um programa do governo federal para a formação de quadros do Estado brasileiro mesmo, né? que é um programa à distância, um desenvolvimento de polos, né? Que existem em vários estados também do país, né, Carlos? É extremamente interessante como isso tem uma repercussão direta, quer dizer, você melhorar a gestão,
né, do patrimônio, melhorar a gestão da coisa pública também vai trazendo resultados. E foi a partir de uma reformulação na maneira como se formam, procurando integrar um número maior de pessoas na universidade. Certo. Bom, vamos a mais uma pergunta que o Marcelo Zanini selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas já foram selecionadas com antecedência do site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o Flávio Sereno, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele pergunta: o que o MEC tem feito para atuar na garantia da qualidade dos cursos de educação à distância no Brasil? E que regras estão sendo programadas para evitar o plágio nas atividades virtuais, visto que as avaliações não presenciais podem ser feitas por terceiros? Luiz Cláudio. Olha, se você observar, nós tivemos um aumento. Hoje nós temos em torno de 15% das matrículas na educação superior são à distância. Se você observar alguns países, esse patamar chega a 30%, 40%. O Brasil está caminhando cautelosamente, com muita segurança, na educação à distância. Nós entendemos, primeiro, existe a educação superior e temos que ter o comprometimento com a qualidade. Se é presencial ou à distância, isso é simplesmente método de se levar ao ensino de qualidade. Mas pelas características da nossa matriz de ensino superior, pela especificidade da educação à distância e pela própria juventude do nosso sistema de educação superior, nós estamos sendo muito cautelosos e fazendo uma análise presencial. Nós visitamos os polos, nós temos, evidentemente, indicadores específicos para a educação à distância e, por isso, nós estamos dando esse passo de forma muito cautelosa, mas com indicadores precisos, com visita em loco. Há muito que nós não estamos liberando a educação à distância por essa necessidade de termos esses critérios e precisamos fazê-lo. Mas nós temos belíssimas experiências no Brasil de educação à distância. Nós estamos convictos que é um caminho importante, até pelas características do nosso país, pelo débito que nós temos em educação superior. Imagine, por exemplo, um professor de educação básica, de ensino fundamental, que atua de forma muito competente em uma determinada cidade do interior desse país e não teve a oportunidade de fazer a sua primeira graduação. Ou, muitas vezes, precisa de fazer uma segunda graduação, porque a área que ele atua não é a área de sua primeira graduação. Esse professor não pode cursar um curso presencial, mas ele pode ter à sua disposição um curso à distância para que ele faça a sua formação com qualidade. Então, nós estamos avançando como? Nos indicadores, nas visitas, na garantia que o polo tem infraestrutura, tem uma coordenação pedagógica adequada, tem professores adequados e tem um projeto pedagógico de qualidade. E aí, com certeza, nós vamos ampliar essa participação da educação à distância. Ô, Vogt, se você vai no hospital sírio-libanês, provavelmente do Albert Einstein, o que eles fizeram? Eles pegaram os principais médicos, que têm todo um conhecimento que transcende os livros, vem da prática. Fizeram os médicos organizar aquele conhecimento e dão aulas de educação à distância para muitos polos aí, médicos aí no Brasil inteiro. Você tem 500 formas de aprendizado. A universidade está presa a um modelo que vem lá de trás, né? Deve ter uns 3 séculos aí. Se você fosse começar uma universidade do zero, o que você faria de diferente aí para mudar esse padrão secular da universidade? Bom, eu penso, Nassif, que para começar seria muito importante que nós conseguíssemos, no Brasil, criar uma grande universidade de formação profissional e de pesquisa que fosse uma universidade que já tivesse, desde a sua configuração institucional, uma diferença chave com aquilo que nós temos hoje. Porque no Brasil, ou nós temos as universidades privadas, o sistema privado, você tem algumas universidades dentro desse sistema que são as comunitárias, que são fundacionais, etc., é verdade, mas o grosso são universidades que estão comprometidas, não é o que tem a finalidade principal do lucro, isso é um problema para a qualidade do ensino. E depois você tem o grande sistema público das universidades federais, das universidades estaduais, e alguns estados que têm uma concentração de grandes escolas
como é o caso do Estado de São Paulo, que além das nossas 3 universidades estaduais, tem ainda as universidades federais e tem um sistema ainda privado de boas escolas, mas essa questão das particulares é um dos problemas que teríamos que tratar. Mas eu começaria pensando, imaginando uma universidade que fosse uma iniciativa do setor privado junto com o setor público. Uma universidade sem fins lucrativos, uma grande instituição que trouxesse desde logo a participação efetiva do empresariado na iniciativa. Porque, sendo bem objetivo, e você conhece esses esforços que a gente vem fazendo há longos anos e as políticas públicas nesse sentido, o divórcio que existe ainda entre o setor privado, entre o setor empresarial e as universidades é muito grande no país, né? Você tem, de fato, aí iniciativas importantes, mas há uma distância muito grande. E eu penso que uma iniciativa deste tipo seria exemplar e criaria um paradigma de iniciativas novo dentro do país. Penso que, e aí a Univesp entra nesse sentido também, assim como iniciativas do governo federal, que o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação é hoje um caminho que nos diz o seguinte: ou nós fazemos, ou nós seremos feitos por isso. Não há como não enfrentar essa questão e tentarmos dominar efetivamente os caminhos e as direções que esse processo possa tomar. Por várias razões. Pela capacidade de alcance social, de resposta social, pela capacidade de alcance geográfico, pela capacidade de estruturação enxuta de uma instituição como esta, não é? Que ao invés de agigantar a infraestrutura, digamos, de pedra e cimento, na verdade, agiganta a sua capacidade de atuação. É claro que tudo isso, como disse o Luiz Cláudio, precisa ser acompanhado de um processo de avaliação constante, de cuidados constantes, não é? De zelo constante com o compromisso com a qualidade, mas é fundamental que nós, de fato, nas grandes experiências que temos aqui no Brasil, adotemos, não é, as linhas de atuação usando de maneira intensiva essas tecnologias. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Bem, voltamos com o último bloco dessa edição do Brasilianas.org, que esta noite discute a qualidade do ensino superior no país. Nessa última parte do programa, vamos falar sobre as medidas que podem ser tomadas para diminuir a evasão no ensino superior. Eu pergunto primeiro ao Luiz Cláudio Costa, a gente fala muito em retrabalho, desperdício e tudo, obviamente a evasão escolar é um desperdício fantástico. O que dizem as estatísticas sobre a evasão, o custo e a quantidade da evasão escolar nas universidades brasileiras? Luiz Cláudio. Esse é um grande desafio do Brasil. Se nós observarmos os países avançados, né, nós temos uma margem aceitável de evasão por diversas razões, porque a evasão tem múltiplas causas, né? Desde a causa pessoal, do desejo do estudante, até uma série de outras que podem ser pedagógicas, sociais. O fato é que os países avançados trabalham com uma faixa entre 6% e 7% como aceitável. Algumas instituições, como Harvard, por exemplo, de excelência, têm uma taxa de evasão em torno de 2%. No Brasil, por diversas características, a nossa faixa é superior a isso. Nós temos uma faixa que depende, evidentemente, do público e do privado,
mas que supera 11%, 12%, e é uma área que nós estamos trabalhando muito. Houve uma ação muito forte do governo federal nos últimos anos, que combateu a evasão social que existia nas instituições públicas, através do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Nós tínhamos praticamente zero de recurso que era dado para assistência estudantil, hoje nós temos mais de 600 milhões. O que é esse recurso? É aquele estudante que tem a competência, que teve a habilidade, que passou no exame de seleção, mas ele não tinha condições de manutenção. Então o governo entrou com esse recurso e hoje ele garante a permanência. Da mesma forma, no programa Universidade para Todos, nós temos também para aquele estudante que tem mais de 5 horas, ele tem a sua permanência. Então, algumas coisas nós estamos atuando. A outra é a questão pedagógica, de termos um reforço e, é claro, esse trabalho todo de melhoria do ensino médio. Então, o Brasil tem avançado, nós temos projetos nessa área, nós temos algumas áreas das ciências exatas, da engenharia, que nós estamos trabalhando e tem projetos interessantíssimos feitos em conjunto pela CAPES, pela Secretaria de Educação Superior e INEP, mas é uma área que realmente, você tem razão, nós precisamos trabalhar, porque nós podemos ampliar vagas, precisamos, porque nós temos um desafio hoje, nós temos 6 milhões e 700 mil pessoas no ensino superior, passamos de 3 milhões no início 2001 para 6 milhões e 700, mas nós temos um desafio de termos 10 milhões, para chegarmos aí ao índice que está previsto no Plano Nacional de Educação. Então, isso tem que ser feito, de novo, com todo o entorno da qualidade e, ao mesmo tempo, com a garantia de permanência, porque cada evasão que eu tenho, evidentemente, eu não precisaria criar uma vaga se eu mantenho esse estudante ali. Então, são estudos que estamos fazendo, atacando as múltiplas causas da evasão, mas é um ponto importantíssimo para a educação superior brasileira. Tá, bom, vou na qualidade de ex-reitor da Unicamp, com ligações com a Unicamp, eu queria que você, que está na linha de frente aí, explicasse para a gente aqui, primeiro, as características da evasão por curso, quais são os cursos onde tem mais evasão, e um segundo ponto aí, é a questão das cotas sociais que a Unicamp introduziu de uma maneira muito criativa, aliás. Esse público das cotas versus o público não das cotas, como é que se comporta a evasão? Bom, primeiro a questão que você tocou, a questão da evasão nos cursos. Essa evasão ela é extremamente diferenciada e, em geral, quanto mais concorrido é o curso do ponto de vista do acesso, medicina, etc., menor é a taxa de evasão. Hoje, no encontro com o diretor da medicina da USP, ele estava dizendo que a taxa de evasão na medicina da USP é zero. E é isso mesmo. Também depois do sacrifício, quem largar o pai mata o filho. Não é. Então, e você tem uma taxa de evasão crescente relativamente a essa diferença da procura, não é? E da demanda pelo curso. Isso é digamos assim, um aspecto que vale a pena considerar. E a demanda está ligada ao mercado de trabalho. Exato. Nessa questão da relação. É claro que a evasão está ligada a uma série de aspectos, como disse o Luiz Cláudio, que vão desde aspectos socioeconômicos a aspectos de capacidade, de competência, de condições, portanto, intelectuais e acadêmicas para seguir o curso, enfim, há vários aspectos aí que são determinantes, mas é essa, de fato, uma questão chave aí no processo. A outra coisa que chama atenção, é claro, é que os cursos que são muito procurados, em geral, são cursos em que as diferenças, do ponto de vista do vestibular, para aqueles que entram, para aqueles que não entram, mas é mínima, mínima. É ali está no limite. Por quê? Porque a procura é muito grande, há uma preparação também muito grande, portanto, a concorrência é grande também, de forma que o corte é um corte que deixa de fora pessoas que... Gente muito boa. Muito boa, muito boa. Tá? Isso é um aspecto também interessante do ponto de vista da oferta que se pode fazer. Tá? Eu penso que a questão do tema cotas, ele é um tema que foi ganhando, digamos, destaque
do ponto de vista social e do ponto de vista do apelo que foi criando no que diz respeito às respostas das políticas públicas em relação a esse tema. Um fenômeno que está ligado, sobretudo, à emergência de uma classe média em expansão, não é? Uma nova classe média, as mudanças do perfil, não é? Da classe média no próprio país e, consequentemente, uma questão a ser tratada. Uma questão a ser tratada e uma questão a ser tratada levando em conta os desafios de não só responder por uma demanda que é legítima do ponto de vista social, do ponto de vista ético, do ponto de vista étnico, mas também responder a isso levando em conta a preservação daquelas características que são próprias das grandes instituições e que dizem respeito à capacidade de formação de competências de destaque nas mais diferentes áreas de atuação. Isto é, como é que você pratica uma política afirmativa desse ponto de vista, atendendo à demanda social e, ao mesmo tempo, mantendo o mérito da questão. Isto é, a chamada meritocracia justa, como diz o Michael Sandel, nas aulas sobre justiça dadas lá através da Harvard. Então, acho que essa é uma questão, Nassif. Mas se pegar a Unicamp, a evasão entre os cotistas é igual? Está na média? Olha, é mais ou menos equivalente. E a Unicamp instalou ali, criou um curso que é uma experiência interessante, que é o Profis, que, na verdade, é uma espécie de college, um piloto de um college, com alunos, um aluno, pelo menos, de cada escola pública de ensino médio da região de Campinas, desenvolveu essa experiência que está agora já na segunda turma e que, inclusive, foi, digamos, inspiração mais imediata, eu diria, para a proposta que nós desenvolvemos e que foi anunciada há pouco tempo agora, não é? Pelo governo do Estado, juntamente com a Paula Souza e as universidades e a Univesp, que é essa proposta, esse PIMESP, como nós o chamamos, que é esse programa de inclusão social com mérito no sistema de ensino superior paulista. Vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Nassif, tem uma pergunta aqui que é sobre engenharia, mas serve para todas as outras também, os outros cursos. Luiz Augusto de Jesus Carvalho, ele pergunta assim: como equacionar a demanda de profissionais de nível superior em engenharia com a deficiência em matemática no ensino médio? A repetência e o abandono por falta de base é enorme. Bom, nós estamos chegando ao final, vou pedir para o Pedro dar uma resposta rápida. Como o Carlos já destacou, os estudos do INEP, vários pesquisadores têm demonstrado que, na realidade, enfim, a evasão é um problema a ser equacionado, mas as políticas públicas de permanência estão atuando nesse sentido, né? Eu me lembro quando eu atuei junto ao Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal, essa era uma questão extremamente importante de debate, que elevava o debate, tornava muito quente o debate, porque que era a briga por recursos. Quer dizer, é relativamente fácil você incluir novos alunos, né, de segmentos marginalizados no ensino superior, porém, como equacionar essas dificuldades, né, essas diferenças no nível de formação de quem vem numa base tão menos privilegiada, né, no Brasil, que é muito comum. E em breve a gente vai ter 50% de alunos oriundos, né, de cotas, né, no sistema federal. Então é isso, acho que injetando recursos é um primeiro passo no sentido de garantir a permanência desses alunos e, evidentemente, dentro desse quadro, procurar suprir as deficiências de uma formação prévia desses alunos. Acho que esse é o caminho. Bom, Brasilianas.org sobre a qualidade do ensino superior do país termina por aqui. Eu agradeço a participação de Carlos Vogt, reitor da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, o Pedro Chadarevian,
que é doutor em Economia pela Universidade de Sorbonne, professor da Unifesp, e ao Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação. Também ao repórter Marcelo Zanini. E você que nos assiste, muito obrigado e não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá!